No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de agosto. Mais um mês chegando ao fim e tô aqui para contar para vocês quais foram as minhas leituras nas últimas semanas. Bom, mais uma vez fiquei feliz com o meu desempenho, vocês vão entender, né? Eu vou explicar exatamente o porquê. E antes da gente conversar sobre essas minhas leituras, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo. E também vou agradecer aos membros do Clube na Manita. E falando em Clube na Manita, esse mês de setembro nós não teremos leitura coletiva, excepcionalmente, mas teremos duas programações especiais que eu vou aproveitar para compartilhar aqui com vocês. Uma delas é a Fantasinita, que é uma maratona, entre aspas, né, de fantasia. Eu já fazia algum tempo que eu queria um projeto assim para incentivar a leitura de fantasia, porque eu preciso muito desse incentivo, né? É um gênero que eu li pouco, então nem posso dizer que eu gosto ou não gosto, né? É fora da minha zona de conforto, então, e faz tempo que eu quero ler alguma coisa desse gênero. Tenho livros aqui, né, esperando para serem lidos. Já era uma coisa que eu queria fazer há algum tempo e achei que esse mês de setembro seria uma boa oportunidade. Então vai ser um projeto bem livre, em que realmente o objetivo é incentivar o pessoal e a mim mesma, né, a ler mais fantasia. No clube tem leitoras de todos os perfis, então tem pessoas que gostam muito do gênero, vão aproveitar para ler e também estão ajudando bastante com as dicas, e tem outras como eu, que não costumam ler, mas têm vontade de conhecer um pouco mais de fantasia. Então esse é o momento certo, a oportunidade perfeita para fazer isso. Então o projeto é basicamente isso: ler um livro de fantasia durante o mês de setembro. Claro que quem quiser ler mais pode ler mais. Eu escolhi o Filhos de Sangue e Osso, que eu ganhei da Elaine, que faz parte do clube e que já faz um tempo que eu preciso ler. E quero ler o Conto de Fadas, né, que é o livro novo de Stephen King. Não sei se vai chegar a tempo, não sei se vai dar tempo de eu ler, porque o Filhos de Sangue e Osso é grande, o Conto de Fadas também é grande, não sei como vai ser o meu mês de setembro, então o que vier é lucro, né? O que eu conseguir ler é lucro. Mas o pessoal tá bem animado com esse projeto e eu também. E aí a gente vai ter ao longo do mês de setembro alguns sorteios também do gênero de fantasia. A outra programação especial é para o aniversário de Stephen King, né? No dia 21 de setembro, o nosso rei do terror completa aí 75 anos. E eu queria muito montar um projeto com leitura e tudo mais, mas esse mês de setembro, como eu disse, não sei como vai ser a minha vida, então eu achei melhor não fazer grandes projetos, não me comprometer com debates e leituras coletivas, né, excepcionalmente. Então montei só uma programação de sorteios, né, de livros do King, também vão rolar lá no clube, e depois, quando as coisas estiverem mais adaptadas, a gente faz um projetinho fora de época aí, porque ler King nunca é demais. Lá no clube também tem um monte de fã de King, um monte de gente que quer conhecer ou que quer ler mais o autor, então a gente sempre vai ter ali um grupinho, né, querendo fazer leituras de King. Então esses são os meus recados. Como sempre, o link do projeto, né, do Clube na Manita está aqui na caixinha de descrição deste vídeo. Quem quiser fazer parte vai ser muito bem-vindo. Nós temos vários projetos, várias leituras coletivas, recompensas físicas e também vários outros benefícios, né? Mas quem tiver alguma dúvida é só me perguntar que eu respondo. Então vamos lá falar sobre as leituras de agosto. Comecei o meu mês lendo King, Com os Olhos do Dragão, que era uma leitura que eu tinha muita curiosidade de fazer, porque saí da minha zona de conforto, né? Tanto da minha zona de conforto quanto da do King, né? Apesar do King ser um autor bem eclético, fantasia, assim, não é tanto o gênero dele, né? Ele trabalha muito com a fantasia sombria, mas essa fantasia, assim, de conto de fadas, de fábula mesmo, né? Não é tanto a praia dele. Vamos ver o que vai sair nesse livro novo que vem aí. Mas enfim, esse livro surgiu porque ele queria escrever uma história para a filha dele, a Naomi, e decidiu escrever essa fábula que virou esse livro. Foi publicado em 1987. Os Olhos do Dragão se conecta com a Torre Negra, né? Com a série A Torre Negra, que eu ainda não li, então não peguei essa conexão, só sei que ela existe. E também se conecta um pouquinho com
com A Dança da Morte, porque aqui o vilão dessa história é o Flag, que é um feiticeiro ali do reino, e quem conhece um pouco da obra do King já sabe da onde vem esse nome e como que essa história pode estar conectada, né, à Torre Negra e também à Dança da Morte. Gostei bastante da leitura, como eu disse, é fora da minha zona de conforto, não é o tipo de coisa que eu costumo ler, não é o tipo de coisa que o King costuma escrever, mas eu achei uma leitura bem gostosa, ela realmente segue um estilo de fábula, de conto de fadas, né, tem príncipes, tem dragões, tem feiticeiros, tem o reino ali, o castelo, então é realmente uma fábula, mas também tem, ao mesmo tempo, né, as características do King, os toques ali do autor. Quem está acostumado a ler os livros dele vai captar várias coisas que são muito específicas, né, dele, principalmente no narrador e na forma como ele narra essa história. Eu achei o narrador muito King, sabe? Então, assim, não foi um favorito, né, nem na obra do King, nem no geral, mas foi uma leitura que eu gostei bastante e que eu realmente não sabia exatamente o que esperar, né? Eu poderia não gostar, poderia não funcionar pra mim por ser algo bem diferente do que eu tô acostumada a ler, mas funcionou. Não é meu tipo favorito de leitura, mas eu achei gostoso também pra sair da zona de conforto. É um livro pequeno, uma leitura super fluida. Eu acho que apesar de ter esse toque de fábula, né? Esse conto de fada que a gente já sabe, de fadas que a gente já sabe mais ou menos como vai terminar, os elementos que o King traz para essa história também trazem surpresas, né? Também fazem com que essa história se desenrole de uma maneira surpreendente e inesperada em alguns momentos. Então eu achei uma mistura muito legal. Então eu fiquei bem feliz de fazer essa leitura. Depois fiz uma releitura que foi Mentirosos, da E. Lockhart. Essa leitura aqui fez parte do projeto do clube, né, que é o nosso clube dos mentirosos. Bom, vocês que me acompanham aqui já estão carecas de saber que eu amo esse livro, mesmo ele dividindo opiniões e que eu defendo ele até o fim e continuo defendendo, tá? Eu li em 2014, antes do hype, então eu não sabia o que esperar. Depois eu reli em 2016 e continuei gostando, e agora reli de novo, né, li pela terceira vez e continuo amando. Como eu disse, esse é um livro que divide opiniões, porque ele tem um final bem inesperado, mas que muita gente pode não gostar por motivos que eu não vou explicar, porque senão vou estar dando algum spoiler, né? Mas é realmente um livro que tem essa coisa, assim, é meio ame ou odeie, sabe? Mas eu acho que, para além da reviravolta, né, que pode agradar ou não, eu gosto muito, mas eu entendo quem não gosta, mas para além dessa reviravolta, ele é um drama familiar muito interessante, né? E uma coisa que eu gostei muito dessa vez, que eu não tinha me atentado tanto das outras vezes, porque não eram coisas que eu prestava tanta atenção, é que nesse livro se fala muito sobre preconceito, né? A gente tem ali um personagem que é descendente de indianos, se não me engano, agora eu não sei se ele é indiano ou se ele é descendente, mas enfim, eu acho que é descendente. Então tem essa questão aí, né, porque a família Sinclair, que é a protagonista dessa história, tem essa questão do preconceito e tem também muitas discussões sobre questões de classe, né? Porque os Sinclair são muito ricos e o Get, que é esse personagem, né, descendente de indianos, ele tá muito atento a essas questões de privilégios e tudo mais. Então essas foram duas discussões, dois temas, né, que esse livro traz, que eu não tinha reparado em 2014 nem em 2016, mas que dessa vez me chamaram muito a atenção e me fizeram gostar ainda mais dessa leitura. E como eu disse, é um drama familiar também, então é uma leitura que tem uma carga emocional um pouco mais forte, assim, ele é vendido como young adult, ele faz parte desse gênero, mas eu acho que ele é muito mais um drama familiar, pincelado com essas outras questões e outros elementos que eu vou deixar no mistério. Então eu acho que ele tem uma reviravolta incrível, que eu amo, mas ele também vai muito além. Então se você ainda não leu Mentirosos e quiser ler, vá com isso em mente também, até para que a leitura seja mais enriquecedora, mais profunda, né, e para que você não fique tão ligado só nesse final, nessa reviravolta que todo mundo elogia, porque realmente é o ponto alto, né, desse livro. Depois eu li o Temporada de Caça, do Stephen Graham Jones, que era um livro que eu tava querendo muito ler já faz tempo. Eu tenho ele em inglês, inclusive eu comprei em inglês porque eu queria muito ler e não tinha nenhuma previsão de publicação aqui no Brasil, e eu acabei comprando em inglês e
não li, né? Então, quando a Darkside contou, né, anunciou que ia lançar esse livro em português, fiquei muito feliz. Aproveitei, então, para fazer essa leitura. Esse é um livro bem interessante, ele é basicamente um livro de terror, né? A premissa dele é de terror, mas ele é interessante porque ele tem a questão da representatividade, né? O próprio Stephen Graham Jones, ele é um autor indígena, e a história que ele conta aqui também tem muito a ver com essa questão, né? Tem personagens indígenas, então tem essa questão da representatividade muito forte, e é uma história muito simbólica, né? Você pode lê-la como uma história de terror, simplesmente, que já é muito boa, mas você pode ler também nas entrelinhas nessa questão desses simbolismos, né, de como o autor realmente traz essa questão da vivência das pessoas indígenas, né, lá nos Estados Unidos para essa história de várias formas, não só, né, no terror, como também na ancestralidade e nos significados ocultos, vamos dizer assim, dessa história. Então foi um livro que eu gostei. Ele tem bastante, ele manipula bastante a gente. Você fica tentando descobrir quem é a mulher com cabeça de cervo que está assombrando o protagonista, né? Para quem gosta desse tipo de história aí, que trabalha com a nossa curiosidade, é uma boa pedida. É bem gore, ele é um livro bem, assim, sangrento, tem cenas bem descritivas, bem gráficas, então se você não gosta desse tipo, né, de leitura de conteúdo, talvez seja melhor você deixar essa leitura para outro momento, mas também não é nada, assim, não é exagerado, né, não foi uma coisa que eu achei que estava ali para chocar, é realmente o estilo do autor. O que eu realmente gostei nesse livro foi essa questão que eu falei, né, de ter o lado do terror, mas de trazer essa questão da vivência das pessoas indígenas lá nos Estados Unidos, de trazer esses simbolismos, né, esses significados, essa de evocar essa ancestralidade e também trazer algumas reflexões aí sobre essa questão e sobre outras coisas. Também tem alguns dramas ali familiares envolvidos e tal, traumas do passado, segredos. Então foi uma leitura bem rica, né, que eu acho que cumpriu aí as minhas expectativas, que eram altas. E por fim, terminei o mês com Família de Mentirosos, também da E. Lockhart, que faz parte do nosso projeto do Clube dos Mentirosos lá no Clube da Manita. E esse livro aqui, ele é uma prequel, né? Ele conta uma história anterior a Mentirosos, mas ele tem spoiler de Mentirosos. Então, se você quiser fazer essa leitura, leia primeiro Mentirosos e depois o Família, né? Porque realmente tá lotado aqui de spoilers para quem ainda não leu Mentirosos. Eu não sabia o que esperar desse livro. Eu acho que toda prequel me deixa assim muito sem saber, né, o que vai vir aí durante a leitura, mas eu gostei bastante desse livro. Não superou Mentirosos, assim, nem chegou aos pés, mas eu acho que foi uma história interessante para contextualizar algumas coisas que a gente vê em Mentirosos, né? Eu não vou falar muito desse livro, porque, como eu falei, né, tem spoilers de Mentirosos, apesar de ser uma história anterior ao outro livro, mas eu prefiro não falar muito para não deixar escapar nenhuma informação. Mas para quem leu Mentirosos e tá curioso sobre esse livro, eu acho que é uma ótima leitura, assim, para complementar. Muitas coisas que acontecem em Mentirosos estão não justificadas exatamente, mas a gente consegue entender um pouco mais dessa dinâmica do Sinclair, dessa questão dos dramas familiares, né, da forma como essas três irmãs se relacionam com o pai, com a mãe, entre elas. Tudo isso a gente consegue entender um pouco mais a partir dos acontecimentos que a gente conhece em Família de Mentirosos. Então foi uma leitura que eu gostei bastante, tem a mesma atmosfera, né, de Mentirosos, porque a gente está na mesma ilha de Beechwood, então a gente tem ali o mesmo clima de verão e etc. Então para quem gosta disso no outro livro vai gostar disso nesse aqui também, e tem todo esse contexto familiar que eu achei bem interessante, que só enriquece mais todo esse universo aí criado pela E. Lockhart. E esse livro aqui também tem uma carga sombria. O Mentirosos já é um livro sombrio, eu acho, e esse aqui é ainda mais, né? Vou deixar aí no ar, porque eu realmente não quero falar mais do que eu devo, mas enfim, também tem esse toque aí que pra quem leu Mentirosos talvez entenda, né, o que eu tô querendo dizer. E esse foi o meu mês, então eu fiquei feliz porque eu li King, né, que eu sempre fico muito feliz quando eu faço uma leitura do autor, e um livro que fugiu da minha zona de conforto. Li o Temporada de Caça, que era um livro que eu queria muito ler faz algum tempo, né, que eu já estava bem curiosa, e fiz essa releitura de Mentirosos e conheci aí a história de Família de Mentirosos. Então foi um mês que eu fiquei bem feliz com as minhas leituras, principalmente porque todas foram experiências boas, né, não só boas por causa das histórias e etc, mas também porque não me deixaram ansiosa para terminar logo, ou não me empacaram, sabe? Fui
lendo ali no meu ritmo, né, como tem sido o meu costume nesses últimos tempos, e fui muito feliz com isso. Bom, ainda pretendo voltar aqui no canal, né, em setembro. Bom, pra quem não lembra, não sabe, né, eu tô grávida, meu bebê vai nascer, então não sei quando, né, mas tá chegando, então pretendo voltar ainda aqui enquanto eu estiver disposta, mas também tem um monte de vídeos aí, né, que eu gravei durante esse tempo para deixar guardadinho aqui, para ir subindo durante a minha, entre aspas, licença maternidade, mas é isso, né, eu espero voltar sim pra gente conversar mais um pouquinho antes do Julian chegar. E é isso então, me contem o que vocês leram por aí em agosto, qual foi a leitura favorita de vocês nesse último mês, e me contem se vocês já leram algum desses livros que eu li no mês que passou. Então, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.